Bom, agora a gente vai falar sobre notação científica. Uma maneira bem simples de fazer a transformação de um número muito grandão ou um número muito pequenininho. Em notação de base 10, que é mais fácil para fazer conta, que é mais fácil para manipular, é bem simples. Vamos lá? Bom, gente, quando a gente está falando de notação científica, a gente, na verdade, está pensando em escrever números muito pequenininhos ou números muito grandes em potências de base 10. Então, sempre vai estar com essa carinha assim, ó. Um número aqui, vezes 10 elevado a alguém. Esse alguém aqui vai estar positivo se o número for muito grande, ou vai estar negativo se o número for muito pequeno. Tudo bem? Tá. Uma outra coisa importante para lembrar. Este número que fica antes desse vezes 10 elevado a alguém, ele tem que ficar sempre com um valorzinho só, uma unidade só antes da vírgula. Depois da vírgula podem ter quantos números quiser, mas antes da vírgula só posso ficar com um númerozinho, uma unidade. Por exemplo, 1,34 vezes 10 elevado a 8. 7,953 vezes 10 elevado a 9. Aqui, antes da vírgula, só fica um númerozinho nessa casa. Senão não é notação científica. Mas eu não posso escrever assim, ó, 3,4 vezes 10 elevado a fulano. Não, não pode. Tem que ser só o 1 com a vírgula, tá bom? Bem, nesse caso aqui, nessa transformação, que já se deu esse exemplo, como é que a gente faz? Para transformar 105 mil em notação científica. Como é que eu faço? Primeira coisa, vou até apagar aqui que essa linha ficou feinha. Como é que eu faço? Primeiro passo, vou colocar um número vezes 10 elevado a alguém, certo? Para eu não esquecer. Toda vez que eu for transformar em notação científica, fica assim, fulaninho vezes 10 elevado a alguém. Outra coisa que eu vou procurar a vírgula do número. A vírgula desse número, 105 mil, não está aparente, então eu vou colocar ela ali. Lembra que a vírgula tem que ficar sempre no final do número, hein? Muito bem. Então a vírgula está ali, ótimo. Agora eu tenho que pensar o seguinte, para arrumar esse número, 105 mil, eu tenho que colocar esta vírgula. Lembra que eu falei para vocês que a vírgula do número vai ter que chegar aqui, ó, e vai ter que ficar 1, alguma coisa? Então, eu vou fazer isso. Eu vou representar o número aqui, ó, 1, o 0, o 5, e depois não vem uma porção de zerinhos? Muito bem. Essa porção de zerinhos eu deixo por conta. Eu vou pensar nesse 105 mil, e aí vai ficar 1,05. Show! Agora, observa o seguinte, olha que interessante. Para a gente conseguir descobrir... Opa, apaguei um zerinho dali. Para a gente conseguir descobrir quem é o valor que eu coloco ali naquela potência, é só eu contar quantos números eu tenho aqui dentro, olha. Dentro das vírgulas, entre uma vírgula e outra. Ou ainda, eu posso contar assim. A vírgula do número estava bem aqui. Ela andou quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 para chegar aqui. Eu não preciso deixar só um númerozinho lá na frente? Ela andou 5 casas. Então, eu coloco 5. Ou conto quantas casas tem entre uma vírgula e a outra. 1, 2, 3, 4, 5. Coloco 5 lá. Certo? Vamos para o próximo. Observa esse exemplo. Eu sei que eu vou ter que ficar, quando eu for escrever lá, a minha notação científica vai ser fulaninho vezes 10 elevado a alguma coisa. Como aqui o número é muito pequenininho, eu já sei que aqui em cima vai ficar um valor negativo no expoente, certo? Também tenho que lembrar que aqui só fica um número, depois a vírgula e o restante do número, ok? Muito bem. Aqui eu já tenho a vírgula do número nesse lugar, olha. E aí, eu vou ver onde é que essa vírgula tem que, na verdade, ficar. Na verdade, ela não tem que ficar aqui? Não tem que ficar 1,9. E aí, aqueles zerinhos lá, o restante a gente ignora e pensa só na potência. Então, eu vou ter quantos numerozinhos aqui entre uma vírgula e outra?
3. Ou ainda posso pensar assim, ó. Eu estou com a vírgula aqui. Andei quantas casas? 1, 2, 3, até chegar aqui, ó, em 1,9. Foi? Fácil, né? Vamos para esses outros exemplos aqui agora. Vamos lá, hein? Ó, um número vezes 10 elevado a alguém. É número muito grande? Positivo. Então, já deixa lá o mais para você lembrar que é positivo para não esquecer. Ou nem precisa colocar, né? Se for negativo, você coloca. Aí fica a seu critério. Primeira coisa, eu tenho que pensar o seguinte, onde é que está a vírgula do número? Lá no finalzinho, se ela não está ali. Ela tem que andar até onde? Até aqui, ó. Porque eu só posso ficar com uma unidadezinha, 1,496. Os outros zeros eu não vou ficar colocando aqui, tá? Não posso colocar. 1,496 vezes 10 elevado a um valor. Aí é só eu pensar. Quantos números eu andei, quantas casas eu andei com essa vírgula até chegar no 1? Ou quantos números eu tenho aqui dentro de uma vírgula, entre uma vírgula e a outra, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, é só elevar a 8. Tá bom? Vamos para esse aqui agora. Número vezes 10 elevado a alguém. Positivo, porque o número é grande. E aí, vamos lá. A vírgula do número estaria onde? Aqui no final. Mas ela tem que chegar aonde? Aqui, ó. Então, vai ficar 3,41. Pega todos os números que são diferentes de zero. Óbvio que se tiver um zero lá no meio, tipo se fosse 3041, você ia ter que colocar 3041, tá? Pega esses números. E aí a gente agora vai contar, ó, quantos números ficaram aqui entre as vírgulas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Então, é elevado a 7. Ou você conta quantas casinhas andou com a vírgula, tá? Aqui mesmo o procedimento. Númerozinho vezes 10 elevado a alguém. Número muito pequeno, negativo aqui em cima. E aí agora é só a gente pensar. A vírgula está aqui, vou andar até aqui, ó, entre o 4 e o 1. Vai ficar 4,1, blá, blá, blá. Quantas casas eu vou andar ou quantos números vão ficar entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4. Então, é elevado a menos 4. Aqui, número muito grandão, fulaninho, vezes 10 elevado a um número muito grandão, então é positivo. E aí eu vou pensar, não tem vírgula, vou colocar. A vírgula teria que ficar onde? Aqui. E aí eu vou contar quantas casas ela vai andar, ou quantos números tem entre uma vírgula e outra, tá? Então, vou repetir aqui, ó, 5,682. Agora, quantas casas tem aqui entre uma vírgula e outra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 números. Pronto. Certo? Vamos para o último. Já sei que é um número muito pequenininho, então aqui em cima o meu expoente é negativo. A vírgula vai ter que estar aqui, vai ter que chegar até aqui, ó, no 3,45. Lembra que eu tenho que ficar assim, ó, com um númerozinho só e os demais lá fora? Lembra? Só posso ficar com um algarismo aqui, ó, só um, tá? Então, agora eu conto quantas casinhas tem aqui dentro, quantos números tem aqui dentro, ou quantas casas eu andei com a vírgula, tanto faz. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, é elevado a menos 6. Fácil, né? Tranquilinho? Molezinha, né? Beijo e até a próxima.